Olá, meu nome é Roberto Vale e esta é a minha jornada pelos 22 arcanos do tarô. A minha jornada é o Eremita. Ele realmente me deixou bem mais recluso hoje. Foi um dia de muito aprendizado. Até que enfim eu li no Elifas Levi. Inclusive eu separei uma frase para falar, para deixar gravado aqui, para que no futuro eu lembre desta frase. A razão foi outorgada a todos os homens, porém nem todos sabem fazer uso dela. É uma ciência que é necessário aprender. A liberdade foi oferecida a todos, mas nem todos sabem nela se apoiar. É um poder do qual é necessário se apossar. Eu acho que quando ele fala isso, ele está falando do caduceu do arcano, né? Que na verdade esse caduceu do arcano, é o bastão de Esculápio. Muita gente confunde com o caduceu de Mercúrio, mas na verdade é o bastão de Esculápio. Ele está iluminando o caminho para a serpente, tá vendo? E a serpente representa o conhecimento, ou seja, ele está falando o seguinte: eu tenho meu intelecto, a serpente simboliza o intelecto, mas quem ilumina o caminho para o meu intelecto é Deus, a luz que está na lanterna, na mão dele. A luz que está na mão dele, a lanterna, é quem ilumina o caminho para ele, do que a sua capacidade de raciocínio. Não adianta você querer andar sozinho, andar com suas próprias pernas, afinal de contas. É por isso que a serpente não tem perna, né? Por isso que a serpente é um animal tão citado em livro sagrado e tem todo um mito em torno da serpente, né? E ela não tem perna, pelo fato de que a gente não consegue andar com as nossas pernas, né? O nosso intelecto, ele rasteja, ele palmilha, né? Nosso intelecto, ele não é capaz de, por si só, alcançar os caminhos mais dignos e mais propícios para a gente. A gente precisa da iluminação de Deus, a gente precisa da lanterna do eremita. Isso é muito interessante. E ele, apoiado no bastão de Esculápio, ele está falando o seguinte: independente de qualquer coisa, eu preciso manter o meu corpo, eu preciso manter a minha saúde, né? Porque se a gente não lembra, o bastão de Esculápio está falando aí da medicina. Vou começar a colocar aqui vários mestres do métier da internet. Vários mestres. E aí esses vários mestres, todos eles usam um cajado ou um bastão, algo, né, para se apoiar. Percebe que é como se todos eles tivessem 3 pernas, né? Esse bastão simboliza a terceira perna, né? O abridor de caminhos, o que vai abrindo o caminho, né? Acho que é Vishnu na mitologia hindu. E é muito legal, porque se você parar para entender o aspecto mais profundo desse simbolismo, a gente já está falando de trindade, mesmo sabendo que cada arcano liga apenas duas Sefirot, né? Gesed e Geburah, no caso desse, a gente sabe que sempre é uma tríade. Então, do mesmo jeito que ontem estava ligando Gesed e Netzach, hoje está ligando Gesed e Neburah. E todas elas têm uma íntima relação com Tiferet, né? Então, assim, o Sol. O Marte bem trabalhado, ele é um Marte político, ele é um Marte que vai trazer para a gente a negociação, o poder O Marte é o planeta da política, né? É que a política dos incautos é a guerra. Por isso que todo mundo liga Marte com guerra, porque a gente vive num mundo de incautos. Então a política dos incautos é a guerra, mas Marte é o planeta da política, não da guerra. E aí você tem Júpiter para guiar, que nos remete ao bastão de Esculápio, que é o que guia ele. Eu percebi que é o arcano mais lento. Foi o dia mais lento que eu tive até agora, dos 22 arcanos. Nossa, foi um dia extremamente lento. Eu realmente optei por ficar no ermitério, né? Eu optei para não ficar com ninguém, ficar sozinho hoje o dia inteiro, me recolher mesmo,
porque é o trabalho do arcano, então eu falei assim, não, eu vou me recolher porque eu quero seguir exatamente o que tá acontecendo, né? E a gente sabe que existe duas formas de medir o tempo. Existe o tempo medido por Cronos e existe o tempo medido por Kairos, né? Existe o tempo divino e o tempo humano. Essa capacidade que o Arcano 9 me deu hoje de conseguir enxergar as mesmas coisas sobre um novo aspecto me trouxe primeiro muito aprendizado, mas principalmente me trouxe muita vontade de viver. É o ermitério, é quando você se sente bem consigo mesmo, né? Na cultura pop tem um filme chamado Star Wars e é Luke Skywalker indo para a lua de Dagobah ser treinado pelo Yoda, né? Inclusive ele é um dos mestres. E encontrei um vídeo no YouTube a respeito de Leonardo da Vinci, um documentário. Ele ficava acordado 4 horas, dormia 20 minutos. Acordado mais 4 horas, dormia 20 minutos. Ele não seguia uma rotina de sono de 8 horas, como a gente faz. E porque ele queria estar sempre vigilante. Falando um pouco alquimicamente desse arcano, ele é o arcano que necessitou de um material químico que é muito raro aqui em São Paulo, que a gente dá um nome de amor do campo. E o material químico desse arcano foi difícil de conseguir. Mas, e voltando a falar da carta, a carta ela tem um aspecto positivo, que é a introspecção, no sentido de se descobrir, e ela tem o aspecto negativo, que é o isolamento, entrar em depressão. É uma carta que traz muito isso, porque como é uma carta de autodescoberta, muitas vezes a gente descobre coisas que a gente não queria. Ou seja, ele usa a ciência para ir curando as pessoas, né? Também a gente pode ter essa interpretação. No arcano de Marsella, a gente percebe que ele tem aqui, ó, algumas rugas, e essas rugas formam um triângulo, percebe? São 3 rugas, tá vendo? Ó, corpo físico, alma e espírito. Isso é muito interessante também. Aqui esse arcano está pintado com as 2 mãos da mesma cor, mas no 90% dos arcanos esse personagem vai ter as 2 mãos diferentes, ou seja, a mão de baixo azul e a de cima amarela, o que traz pra gente que uma mão dele é representação do arquétipo do pai celestial e a outra é representação da mãe. Uma jornada, assim como Diógenes, né, da mitologia, ele está vendo uma jornada. E aí eu acho que a gente precisa, uma das lições mais importantes que esse arcano nos traz é: tudo que tem um início tem um fim. Então, e é por isso que a gente tem que viver o hoje. Porque tudo é passageiro, tudo que tem um início tem um fim. Só as coisas eternas são aquelas coisas que não tiveram início, né? E eu acho que é a reflexão da alma que traz pra gente o anseio da vida, no momento de completo ermitério, e a gente pode olhar de novo para dentro da gente e perceber quais foram as matérias-primas que estão sendo usadas, quais são as matérias-primas que estão sendo usadas na nossa alma, né? E aí a gente decide se continua ou não. É muito interessante mesmo a capacidade que esse arcano nos dá de aprender olhando pra gente. É um crescimento espiritual assustador, né? É assim, eu já fazia muito tempo que eu não tinha um aprendizado tão amplo quanto nesse dia de hoje. E com uma coisa simples, né? Que nem eu falei pra vocês, eu estou estudando Reiki e eu já tinha feito Reiki anteriormente, mas agora eu estou para me tornar mestre, né? E assim, eu já até praticava já. E hoje eu tive, sabe, entender aspecto por aspecto do negócio que você está praticando.
de uma forma meio que automática. E aí quando você começa a entender que cada símbolo daquele, do rei, que é um servidor que foi criado há muito tempo, e é por isso que eles são tão poderosos, tem um aspecto mais amplo aí, que uma hora a gente conversa num vídeo, eu gravo um vídeo a respeito disso. E aí traz pra gente uma nova visão a respeito de uma arte tão antiga. De qualquer forma, o meu dia hoje foi esse, foi de aprendizado, de retomar antigos projetos, um dia sozinho, né? Um dia que trouxe para mim um pouco de nostalgia, mas muito mais aprendizado. Obrigado, ficamos por aqui e amanhã tem mais. Tchau, tchau.